eu não sei se isso é uma ideia do Ciro, eu não sei se ele está falando isso até de acordo, até para de alguma forma começar a puxar a direita para o lado do Ciro, eu não sei se, porque o que acontece? A gente tem uma pirâmide. A gente tem uma pirâmide de interesses. Por exemplo, quando a gente traz para o lado do PT, a gente tem a visão do Lula. Abaixo da visão do Lula, a gente tem um grupinho lá querendo arrancar os votos do Lula e tomar o lugar do Lula. Da mesma forma, quando a gente pensa na equipe do Ciro, a gente tem, por exemplo, o Ciro com a ideologia dele. Mas por baixo podem ter pessoas que já estão conectadas com o Ciro tentando conduzir o Ciro para o outro lado. Falou, olha, Ciro, deixa de ser tão esquerda, vem para cá, que aqui é melhor, é mais gostoso, tem mais dinheiro. Aí o cara vai e solta uma dessa, não necessariamente porque o Ciro pensa dessa forma, mas porque talvez ele quer tentar testar a popularidade dessa ideia e quer tentar com isso trazer um investimento na campanha do Ciro, trazer um pouco da direita para o lado do Ciro. Então, enquanto o Ciro não se posicionar nesse sentido, eu acho que a gente não deve discutir isso como uma ideia do Ciro. Por exemplo, você teria, o Bolsonaro, como não fala sobre economia, ele arrumou um economista para ser o economista dele. Mas você acreditaria no Bolsonaro como economista porque tem um economista falando por ele? Não faz sentido. É perigoso o Bolsonaro tomar o poder, mandar o economista embora e chamar a menina lá da loja de açaí para assumir na economia, porque dessa forma ele consegue pagar ela 1.000 e ficar com a diferença de preço do ministro da Economia. Mas enfim, o que a gente precisa ouvir é do político. É muito bizarro a gente imaginar que a gente está numa pré-campanha, uma pessoa que tem ligação e que é o possível economista do Ciro falar pelo Ciro, que é economista. Então vamos esperar o Ciro se posicionar a respeito disso. Eu acho muito arriscado continuar o racha na esquerda falando disso, me diz, porque uma pessoa ligada ao Ciro falou. Mas se o Ciro pensa assim, eu sou contra. Se o Ciro pensa a favor de vender os ativos da Petrobras, eu sou contra o posicionamento do Ciro, mas eu tenho que escutar o Ciro falando isso antes. Antes disso, é disso me disse. E eu vejo o monopólio natural como sendo uma circunstância que não se aplica ao setor de refino. O monopólio natural, para quem não entende, é mais ou menos assim, gente. Imaginem, por exemplo, a distribuição de energia elétrica. Tem muita gente, principalmente os economistas de Facebook, que eles costumam falar coisa do tipo, tem que privatizar o setor de energia elétrica todo porque aí gera concorrência. Não gera concorrência. Vocês já imaginaram que feio que seria se colocassem, por exemplo, 20 postes na frente da sua casa para que cada concorrente pudesse passar seus próprios fios? Não existe a possibilidade de concorrência no setor de distribuição de energia porque é um monopólio natural. Significa que aquela transmissão é operada por uma determinada empresa. Isso é um monopólio natural. Você pode ter a ferrovia, que é um monopólio natural, mas você pode colocar trens com um concorrendo com o outro. Óbvio, isso pode acontecer. Olha, a linha do metrô é monopólio natural, mas você pode colocar um metrô de uma cor e um metrô de outra cor. Lá em Londres é assim, como por exemplo, os trens. Passa o trem da Virgin, beleza, mais conforto, ar-condicionado. Passa o trem, por exemplo, de uma linha mais barata, você escolhe aquela linha, você decide. Mas quando a gente pensa no refino do petróleo, eu não vejo como monopólio natural. Por que eu não vejo como monopólio natural? Eu vejo o refino do petróleo como sendo uma atividade de pegar o produto petróleo bruto, um produto de petroquímica. Você pega o produto petróleo bruto, transforma em derivados. Agora, por que eu não vejo a possibilidade disso acontecer? Porque os investidores não querem investir. Seria fantástico se hoje o Brasil tirasse o monopólio do refino e a gente recebesse realmente 5 investidores diferentes para a gente ter uma concorrência no setor de refino. Seria fantástico, mas isso não vai acontecer. Os caras querem comprar a Petrobras. Léo, para você ter uma ideia, o Manifestoche e o economista de Facebook, ele é tão sem noção das bobeiras que ele fala coisa do tipo, tem que vender rápido os correios, porque assim a gente vai ter concorrência. Cara, toda vez que você for comprar um produto na internet, você pode escolher a transportadora. Mas o correio tem monopólio. O correio tem monopólio de cartas. Por exemplo, um juiz manda a carta para um outro juiz. Isso é completamente diferente, por exemplo, do que realmente gira dinheiro nos transportes, que são os produtos. A concorrência e o livre mercado no Brasil, ele já acontece. Existe um mito de que o Brasil cria monopólio em tudo. Não existe monopólio no refino. Eu tenho certeza que uma petroquímica que quiser se instalar no Brasil e derivar no Brasil, ela não vai encontrar dificuldade, mas ela não quer. Ela quer comprar o que está pronto. Por quê? Uma Petrobras, se ela valer hoje, por exemplo,
10 bilhões, uma refinaria da Petrobras, é lógico que isso é um valor hipotético, ela não custou 10 bilhões, eles estão colocando o preço de 10 bilhões, ela custou 100. É muito confortável, depois de toda uma pesquisa, toda uma infraestrutura, toda uma criação, você chegar e comprar pronto, baratinho. Que isso depende muito da circunstância na qual o Ciro vai se eleger. Porque com o racha que está acontecendo na esquerda, e eu acho que esse racha tem até motivo, porque de uma certa forma o Ciro se nega a pertencer a uma frente única. Por outro lado, o Lula, mesmo que preso, se nega a apoiar o Ciro. Então, qual que vai ser a equipe de governo do Ciro? Se a equipe de governo do Ciro é majoritariamente esquerda, ele tem condição de brigar pelos próprios ideais. A gente vê um exemplo do que a Dilma viveu durante o governo dela. Porque a Dilma não tinha um Congresso majoritariamente brasileiro, vamos dizer assim, ela foi arrancada do poder porque ela não quis abrir mão das medidas que favorecem o povo brasileiro. A circunstância de eleição, de uma eventual eleição do Ciro, podem determinar isso. Se o Ciro, por exemplo, é obrigado a fazer coligação com centro-direita, com direita, para se eleger, é óbvio que ele vai ter que abrir algumas concessões. O presidente não governa sozinho. E é uma coisa que eu tenho falado constantemente. O presidente, ele tem que fazer um meio de campo entre a base de governo dele e o povo que o elegeu. Se o Ciro for obrigado a se movimentar para o centro-direita, pode ser que realmente ele tenha que tomar esse tipo de medida. Mas isso é uma responsabilidade que está nas mãos não só do Ciro, mas nas mãos da própria população. Porque o que acontece? A esquerda começa a atacar o Ciro. Se a esquerda começa a atacar o Ciro e a direita começa a abraçar o Ciro, o eleitor do Ciro passa a ser a direita. E por mais que ele seja um cara técnico, ele tem que fazer um governo, isso é muito importante, o cara tem que fazer um governo que atenda a população do país da forma que a população do país quer ser atendida. É uma coisa que o Fernando Henrique fez, ele realmente abriu praticamente todos os mercados para o investimento internacional e ele acabou tecnicamente com todos os monopólios, porque as pessoas imaginam que o Brasil proíbe qualquer tipo de atividade. Não, o Brasil não proíbe atividade nenhuma, o Brasil regulamenta, que é bem diferente. Por exemplo, se um investidor internacional tiver interesse de aproveitar, quando a gente fala, só voltando um pouco para contextualizar, quando a gente fala de energia, a gente fala de uma matriz que é muito ampla, não é só o petróleo, é petróleo, gás, eletricidade, tudo. E o Brasil tem uma empresa exatamente focada no ativo de energia. Ela faz toda a análise de onde é possível produzir, onde é possível consumir e onde é possível distribuir energia. Os investidores sabem disso. Essa empresa chama EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. Se você quiser investir em qualquer coisa no setor de energia, existe uma página dentro dos ofícios da EPE que chama Oferta Pública. Essa oferta pública é onde você vai lá e fala, olha, quer saber de uma coisa? Eu quero investir, por exemplo, em geração eólica. Você pode montar um parque eólico, tem uma oferta pública para as áreas onde o Brasil já determinou que tem uma alta capacidade de geração. Da mesma forma é gás, da mesma forma é lenha, para vocês terem uma ideia, da mesma forma é até mesmo o plástico, até mesmo o refino do petróleo. A realidade é que não é fácil você chegar e montar uma empresa para bater de frente com as empresas que já estão funcionando. O que o investidor internacional quer é comprar tudo para que ele não apenas compre pronto, mas que ele tenha o monopólio de controle para ele poder flexionar o preço. No momento em que uma Shell, por exemplo, compra a Petrobras, ela tem não apenas o poder de refinar, como o poder de definir o preço, porque não tem para onde correr. Mas se for para ela entrar no Brasil, para ela concorrer com a Petrobras, ou seja, se for para jogar limpo, isso ela não quer. Tanto é que está aí aberto há muito tempo. Da mesma forma, Léo, é a geração de energia elétrica. Tem uma oferta pública de parque eólico, tem uma oferta pública de parque solar, tem oferta pública de parque hídrico, mas o que é que os investidores fazem? Termoelétrica, porque a termoelétrica é a mais barata, que fica pronto mais rápido e a que gera mais lucro. E como que eles fazem para ter lucro? Eles desincentivam a construção das hidrelétricas que abaixam o preço da energia elétrica. Então, o investidor não quer o consumidor pagando menos. O investidor quer o bolso dele cheio. Então, cair nessas balelas de que
vai privatizar para abrir o setor. Não, o setor já é aberto. Se eles quisessem, já teriam vindo. Da mesma forma é o transporte. Quando o cara fala que tem que privatizar o transporte dos Correios, já é, amigo, aberto, vem pro Brasil. Se você quiser, chama a UPS. Se você quiser, você pode chamar o FedEx para montar escritório no Brasil. Não precisa privatizar os Correios. Concorra com os Correios e faça diferente. Já que você acha que o Correio é tão ineficiente, investidor, monta a sua empresa aqui e quebra os Correios. A gente vai ficar muito feliz de saber que tem uma empresa fornecendo para o Brasil um serviço da mesma qualidade dos Correios e que essa empresa realmente atenda aos brasileiros de um preço melhor. Eu sou totalmente contra qualquer venda de ativos da Petrobras e sou totalmente a favor do fim do monopólio e do convite para o investidor internacional chegar e montar aqui. Mas quando o investidor internacional montar no Brasil, ele não pode destruir o que a gente tem. Isso que eu acho mais importante. Por quê, Léo? Em primeiro lugar, a gente não tem que pensar... É lógico que os petroleiros são muito importantes, a Petrobras é muito importante, mas a população é muito mais importante. Se for para o investidor internacional montar no Brasil para diminuir o preço no Brasil, ele vai diminuir o preço de toda uma cadeia de produção, isso é muito bem-vindo para o brasileiro. Agora, se for para o investidor internacional destruir o que a gente tem para depois ele controlar o preço e pôr o brasileiro para sofrer, isso não é bem-vindo. Então, quer abrir o setor, acabar com o monopólio que já não existe para o investidor internacional chegar no Brasil e do jeito dele conseguir montar a refinaria dele, pode vir, seja bem-vindo. Só que aí é uma coisa que o próprio engenheiro da Petrobras falou, como que o cara vai viabilizar, por exemplo, o transporte do petróleo do ponto onde o petróleo é retirado até o ponto onde ele vai trabalhar? Será que ele vai pôr essa via de dutos? Será que ele vai fazer tudo isso? É por isso que não vieram ainda, porque eles não querem construir um novo, eles querem comprar o que está pronto.